Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro, e quarta, como a gente sabe, é dia de... Hipertexto. É aquele momento para a gente conectar as ideias e ir um pouco mais fundo, né? E hoje a nossa análise vai partir de uma situação que, assim, olhando rápido, parece simples, sabe? Quase comum, mas que toca em pontos bem profundos sobre relacionamento, sobre confiança em Deus. A gente vai investigar como uma ação do dia a dia, tipo essa que está no estudo da semana, pode acabar mostrando muito sobre como está a nossa conexão com Ele e o quanto a gente realmente depende dele, né? A base para isso é a reflexão lá do momento hipertexto. Então vamos lá. O ponto de partida é um caso específico, né, que as fontes trazem. Um homem israelita, ele é pego juntando lenha justo no sábado. E isso no meio da travessia do deserto. À primeira vista, parece só, quebrou uma regra. Desrespeitou o mandamento, né? Mas o material convida a gente a olhar para o simbolismo. O que estava por trás daquilo? O que realmente estava em jogo ali? Assim, de extremos, onde sobreviver não é garantido, né? Você depende totalmente do básico. A água, comida, proteção do calor, do frio. Nesse contexto todo, juntar lenha parece lógico, não parece? Até uma coisa prudente de cuidado, ligado à necessidade básica de se manter vivo. Sim, total. E o material de estudo até explora essas razões práticas, né? Por que alguém faria isso? Talvez para fazer uma fogueira, se aquecer, as noites no deserto deviam ser geladas, ou quem sabe para cozinhar alguma coisa. São necessidades que a gente entende, né? Sem dúvida. Só que aí que vem a virada de chave que o hipertexto propõe. Essas necessidades, sabe, embora fossem super reais, urgentes ali no deserto, eram justamente as áreas onde Deus estava agindo de um jeito, extraordinário, visível, para suprir o povo. A reflexão lembra a gente de dois pontos-chave dessa provisão divina que estão lá nas escrituras base. Primeiro, a coluna de fogo, aquela que guiava e também aquecia o acampamento de noite. O texto de Êxodo 13, verso 22 é citado como referência, né? Essa presença que protegia e aquecia. Então, assim, não precisava buscar lenha para se aquecer. Ah, entendi. E a comida? O material também fala disso, certo? Correto. A comida era o maná, né? O famoso pão do céu, que Deus mandava todo dia, e tinha uma instrução bem específica sobre o maná e o sábado. Na sexta-feira, o pessoal devia juntar o dobro. E essa porção extra, olha que incrível, não estragava de um dia para o outro, como acontecia nos outros dias. E segundo a interpretação que a lição traz, esse maná da véspera nem precisava ser cozido ou preparado no sábado. Ou seja, a necessidade de lenha para cozinhar no sábado também estava coberta pela provisão de Deus. Nossa, então, a coisa muda totalmente de figura. Não era só um ato prático, por necessidade imediata. A interpretação que o estudo dá é que, ao insistir em buscar lenha, mesmo com Deus providenciando de forma tão clara, né, para aquelas necessidades calor e comida, aquele homem estava, na prática, comunicando algo. Era um ato simbólico de rejeição, uma demonstração de que ele não confiava totalmente no cuidado, na suficiência de Deus. O Deus que tinha tirado eles do Egito, que guiava no deserto, o Deus de Moisés, como o material diz. A ação dele dizia tipo, olha, a tua provisão não basta para mim, eu preciso garantir a minha por fora. É isso. Exatamente isso. E para a gente sentir o peso dessa atitude, a reflexão do hipertexto usa uma analogia do campo das relações humanas, sabe? E é bem impactante. Compara essa ação a dizer para alguém que se ama muito, um parceiro, um amigo íntimo, algo tipo... Sabe aquela nossa música especial? Ai, não gosto dela. Nossa. É uma frase que, dependendo de como tá a relação, pode ter um peso enorme. Pode indicar uma rachadura, sabe? Uma desconexão, um esfriamento. Talvez até o começo de um rompimento. Sugere que algo fundamental que uniu os dois está sendo questionado. Ou rejeitado. Que comparação forte mesmo. É forte. Porque tira o foco da lenha do objeto e bota na relação.
A ação de catar lenha vista por essa lente não era sobre a necessidade física ali naquele momento. Era sobre uma escolha relacional. A escolha de não depender de Deus, de buscar segurança, provisão por meios próprios, mesmo quando Deus já tinha se mostrado como provedor. Era tipo um voto de não confiança. E essa questão da dependência era, nossa, literalmente questão de vida ou morte ali no deserto. Como o material de estudo ressalta, né? Ali comida, água, abrigo, não era luxo. Era a diferença entre viver e morrer. A dependência da provisão era total, inescapável para a sobrevivência física do povo. Sim, exatamente. E é aí que o material faz a ponte, que é crucial para a nossa vida espiritual hoje. Argumenta-se que, do mesmo jeito que depender da provisão divina era essencial para a sobrevivência física no deserto, um relacionamento de confiança íntima, de dependência de Deus, é igualmente essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Faz sentido? Totalmente. Então, rejeitar essa provisão, rejeitar essa postura de confiar e depender seria como cortar um cordão umbilical espiritual. A atitude daquele homem, então, é interpretada não só como um ato isolado de desobediência, mas como um sintoma, sabe? De uma desconexão espiritual mais profunda. Uma falha em confiar naquele que é a própria fonte da vida. Isso realmente mexe com a gente. Faz olhar para dentro, fica aquela reflexão pairando, né? Será que no nosso dia a dia, talvez de formas bem mais sutis, a gente também não tem as nossas lenhas? Aquelas áreas onde, apesar das promessas, do cuidado de Deus, a gente insiste em agir por conta própria, movido pela ansiedade, pela falta de fé, como se a provisão divina não fosse suficiente ou não fosse confiável? Onde é que a gente está buscando segurança fora dessa relação de dependência com Ele? Fica a pergunta. E essa análise toda, bem densa, que o momento hipertexto traz sobre confiança, dependência, a partir desse caso específico, ela não fica isolada, né? Ela serve como um ótimo ponto de partida para a gente pensar de forma mais ampla sobre o sábado, que é o que a lição propõe para a semana. Sem dúvida. Tem uma sintonia muito fina entre essa história e o convite da sessão Compare, que também está no estudo de hoje de quarta. Essa sessão desafia a gente a fazer exatamente isso. Comparar. Pegar nossas ideias, nossos sentimentos, nossas práticas sobre o sábado e confrontar com o que a gente encontra na Bíblia. É um convite para ir além do superficial, sabe? E aprofundar o entendimento sobre o significado e o propósito desse dia. E como essa sessão ajuda a gente a fazer isso na prática? Ela sugere alguns textos específicos? Sim. O material da lição agrupa algumas passagens bíblicas que são chave para guiar essa reflexão. E organiza por temas, o que ajuda bastante a aprofundar a compreensão. Olha só, o primeiro grupo de textos foca na memória e no reforço do mandamento do sábado. As referências são Deuteronômio 5, dos versículos 12 a 15, e Isaías 58, versículos 8 a 14. Deuteronômio 5, por exemplo, liga o sábado direto com a libertação do Egito. Um ato poderoso de Deus, né? Então, lembrar disso no sábado é lembrar da dependência, da salvação que vem dele, o que é com aquela questão da confiança, que a gente viu no caso do homem da lenha. Já Isaías 58, ele faz um contraste entre guardar o sábado só por guardar, superficialmente, e o verdadeiro espírito do sábado, que envolve justiça, misericórdia e ter prazer em Deus, não nos nossos próprios caminhos. Isso também conversa com a atitude do homem, né? Que buscou o próprio interesse em vez de confiar e descansar em Deus. Interessante essa conexão. Libertação, justiça social, não tinha pensado nisso assim. E os outros grupos de textos, o que eles trazem? O segundo grupo leva a gente a observar Jesus e a relação dele com o sábado. As passagens indicadas são Marcos 1, versículos 21 a 34, e Lucas 4, versículos 16 a 22. Esses textos mostram Jesus ensinando nas sinagogas, curando, libertando pessoas no sábado. Ele demonstra que o sábado não é um peso, um monte de regra restritiva, mas um tempo para fazer o bem, para restaurar, para conectar com Deus e com os outros de um jeito significativo. Estudar um contraponto àquela visão só legalista, né?
E talvez ajude a gente a entender que a questão do homem da lenha não era só quebrar uma regra, mas era se desalinhar do propósito restaurador relacional do sábado. Faz muito sentido. O foco de Jesus parece ser sempre esse, né? Restaurar a relação. Seja com Deus, seja entre as pessoas. E o último grupo de textos? O terceiro grupo explora o sábado como um símbolo, com um significado que vai além do dia em si. As referências são Ezequiel 20, versículos 12 e 20, e Hebreus 4, versículos 1 a 9. Ezequiel destaca o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo. Um lembrete de que é Deus quem santifica eles, quem os torna seu povo especial. É um símbolo do relacionamento. Já Hebreus 4 usa o sábado como uma figura do descanso espiritual que a gente encontra pela fé em Cristo. Aquele descanso de tentar se salvar pelas nossas próprias obras, sabe? O que nos leva de volta para a questão da confiança e da dependência. Não entrar nesse descanso pela fé é comparado à incredulidade da geração lá do deserto. Ao mergulhar nesses textos que a seção Compare sugere, a ideia é construir uma visão do sábado que vai muito além de uma lista de pode e não pode. É perceber como ele se conecta com temas vitais, memória da salvação, prática da justiça, o exemplo de Jesus focado na misericórdia, e esse símbolo profundo do nosso relacionamento com Deus, do descanso que só nele a gente encontra pela fé. Tudo isso acaba iluminando a história do homem que recolhia lenha, né? Mostra que a atitude dele era um sintoma de uma falha em abraçar esse descanso, essa confiança, essa relação que o sábado representa. Exatamente. A análise do caso da lenha e a exploração desses textos bíblicos, elas se complementam perfeitamente. Mostram que guardar o sábado no sentido mais profundo está ligado de forma íntima à confiança na provisão de Deus, ao reconhecimento da soberania dele e ao prazer no relacionamento com ele, que é justamente o oposto da ansiedade, da autossuficiência que levaram àquela busca por lenha no deserto. Fica bem claro como um estudo mais a fundo desses materiais ajuda a gente a ligar os pontos, né? A história inicial funciona como um estudo de caso que prepara a gente para entender princípios maiores sobre fé, descanso, relacionamento com Deus, especialmente no contexto do sábado. E com essa conexão mais clara, talvez fique a pergunta para nossa reflexão pessoal, né? Para levar para a semana. Em que áreas da nossa vida a gente ainda está recolhendo lenha? Onde será que a nossa busca por controle, por segurança própria, revela uma dificuldade em confiar de verdade no descanso e na provisão que Deus oferece? Não só no sábado, né? Mas em todos os dias. Será que a nossa versão moderna dessa lenha não são as preocupações que a gente carrega sozinho? As soluções que a gente tenta forçar? A dificuldade em simplesmente parar e confiar que Ele está no controle e cuida da gente? Fica aí para pensar. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!